Pessoal, como eu avisei a vocês, né? Então a gente vai gravar esse workshop, porque ele vai ser disponibilizado depois no meu canal de YouTube, né? Para as pessoas que mandaram as cartas de intenção, mas que não foram selecionados. Então é uma coisa importante de todos saberem. Vou começar agora. Eu vou mutar todos vocês. Deixa eu desativar o som de todos. E aí a gente faz o seguinte, eu vou explicar aqui como é que vai ser, né, o andamento do workshop, e aí depois, se alguém tiver dúvida, levanta aquela mãozinha lá embaixo, vai perguntando. Alguns momentos pode ser que eu não possa parar para responder dúvida, mas a gente com certeza vai ter aí um momentinho para isso, né? Não sei se durante a aula ou se depois, enfim, a gente vai vendo aqui organicamente como é que a coisa acontece, tá? Primeiro exercício que eu preciso passar para vocês é o diário emocional. A gente sabe que a técnica da Ivana, não sei se todos vocês já sabem disso, mas eu vou contar aqui para vocês, é de personalização. Então, a gente vai sempre entender quais são os objetivos do personagem, depois a gente vai entender como é que eles funcionam para a gente. Então, em que medida ou de quem, né, de qual pessoa da sua vida você precisa daquela mesma coisa que o personagem precisa naquela cena. Só que para a gente descobrir isso, a melhor ferramenta é o diário emocional. A Ivana explica o diário emocional no capítulo 11 de Circunstâncias Prévias do livro. Então, quem tem o Poder do Ator, né, quem tem o livro O Poder do Ator, pode depois ir lá também dar uma olhadinha, mas eu vou explicar aqui para vocês. O diário emocional é uma escrita fluida, sem pontuação, com letra de garrancho, é uma escrita que não é para fazer sentido mental. Quanto mais desorganizado, melhor. É um vômito emocional. É para você botar para fora coisas do seu subconsciente, porque muitas vezes, quando a gente pensa sobre uma questão ou outra, por exemplo, por que que eu preciso fazer sei lá, fazer o meu pai me devolver o meu poder? Você pensa as coisas mais racionais, as coisas que você já sabe. Eu preciso que ele me devolva o meu poder porque ele não respeita a minha escolha de carreira, ou porque ele não aceita a minha sexualidade, porque ele não aceita que eu saí de casa cedo demais, sei lá. E o que a gente vai usar para a cena são coisas sempre mais específicas e mais profundas, né? Assim, para as cenas, tá, obviamente não são todas as cenas que vão exigir da gente uma super profundidade. Mas geralmente, né, quando a gente faz aula, principalmente, a gente vai nas cenas mais difíceis para que depois, quando você vai fazer as cenas fáceis, né, quando você for para cenas de conflito mais baixo, a coisa realmente tende a ficar mais fácil mesmo. Mas o diário emocional, ele ajuda a gente a atingir essas outras camadas. Então, o ideal é que você escreva 2, 3, 4, 5 páginas quando você estiver em casa estudando para sua cena, né? Aqui a gente não vai ter esse tempo de escrever 5 páginas, mas a gente vai fazer bastante esse exercício aqui. E de vez em quando eu vou perguntar para alguns ouvintes também o que apareceu para vocês, tá? E quem quiser, puder falar, porque teve gente que já me falou, olha, eu não vou conseguir falar porque todas as minhas substituições estão aqui em casa hoje. Então, quem puder dividir vai ser interessante. E a gente vai sempre começar com alguma frase, alguma frase que puxe esse diário emocional. Então, ele pode ser o objetivo de cena, por exemplo, eu preciso ganhar de você, fulano, e aí você vai colocar o primeiro nome que aparecer na sua cabeça. Não é para você ficar controlando nada. Às vezes pode aparecer um nome que você nem esperava. Sabe, assim, às vezes se você pensar mentalmente, a pessoa que eu preciso ganhar na minha vida sei lá, aquele ator que compete comigo, sempre nos testes, a gente tem o mesmo perfil, então eu preciso ganhar dele. Mas pode ser que apareça no diário emocional, eu preciso ganhar de você, mãe, porque você a vida inteira disse que eu não ia dar certo e eu preciso que você seja perdedora e que eu seja vencedora, porque eu preciso saber que eu mereço ser alguém na vida. Sei lá, pode aparecer uma coisa surpreendente. Então, o legal é você deixar a sua mente em branco para aparecer, para o que aparecer ser realmente a coisa do seu subconsciente. Às vezes a gente vai fazer diários emocionais informativos, que são para descobrir informações sobre a sua cena. Então, por exemplo, se o seu personagem tem um ferimento, sei lá, você vai descobrir sei lá, eu sinto tanta dor porque
E aí a gente vai achar o motivo de você ter aquele ferimento. Se você, às vezes, tem um vício em cena, eu sou tão viciado em, sabe? Se o seu personagem, uma vez eu fiz uma cena que meu personagem tinha terror noturno, aí você vai fazer, eu preciso parar de sonhar com, por exemplo, né? Porque às vezes tem muitas informações que a gente vai precisar na cena e que elas não estão tão acessíveis assim para a gente mentalmente, né? Se a gente vai pensar, você fica assim batendo cabeça e às vezes você não chega num lugar. Quando você faz o diário emocional, você se força a se dar uma resposta, porque não existe falar para o diário emocional, travei, não saiu nada. Não existe isso. Aliás, assim, até existe, eu já vi gente fazendo isso, mas isso é o maior nível de autossabotagem que você pode fazer consigo mesmo, sabe? Assim, então, aqui eu gostaria que vocês não tivessem isso como uma opção, sabe? Assim, não existe sair, não saiu nada, tá? Então, sempre coloquem alguma coisa. Pode ser que aquilo não seja o seu melhor, pode ser que aquilo não seja assim, a coisa mais precisa que você vai acabar usando na sua cena, mas a gente está levantando aí, a gente está levantando a poeira, tá? Então, alguma hora, se não for aquilo, alguma hora a verdade aparece, tá? Vocês provavelmente vão hoje trazer coisas à tona que pode ser que, assim, daqui a uma semana vocês pensem, nossa, meu Deus, eu tenho uma ideia agora muito melhor para usar para aquela cena. Acho que o que eu usei na semana passada não foi tão bom, poderia ter sido muito melhor. Não se culpem, assim, a gente está entrando em contato hoje com uma técnica nova para a maioria de vocês, né? Então, assim, aqui é um ambiente de descobertas e sempre que você for aprofundando depois as suas escolhas, né, que você for aprofundando até em você mesmo, vão começar a aparecer coisas novas, né? Às vezes coisas mais interessantes do que você usou na semana passada, mas enfim, é a evolução que a gente vai vivendo quando você está mergulhado em algum processo. Então, assim, o andamento da aula, a gente vai começar a fazer as cenas, tá? Eu não sorteei, se tiver alguém, alguma dupla que prefira começar, a gente pode assim, seguir mais ou menos uma ordem de vocês, mas se ninguém preferir começar, eu vou chamar uma cena. E aí a gente vai fazendo os diários emocionais, a gente vai entendendo o que vocês vão usar para cada cena, mas sempre vai ser uma primeira apresentação. Então, todo mundo vai desligar a câmera, menos os participantes, inclusive eu vou desligar a câmera, só vão ficar os participantes. Vocês vão fazer as suas cenas, todo mundo com o áudio travado, né? E aí os participantes vão fazer as suas cenas, e aí depois a gente vai falar sobre todas as escolhas das ferramentas, a gente vai ajustar várias coisas, né? Provavelmente, assim, pode ser que a gente traga coisas novas, diferentes das que vocês usaram para estudar a cena em casa. E aí a gente vai fazer um processo um pouco, assim, express, né? Porque, teoricamente, os nossos workshops da técnica Chubbuck, eles têm no mínimo um dia entre o trabalho e o retrabalho, né? Então, a gente faz o trabalho no sábado, digamos, e o retrabalho no domingo. Ou então, nas minhas aulas, né, nas aulas do curso regular, a gente tem até mais tempo, é uma semana entre a apresentação e a reapresentação. Hoje a gente não vai ter esse tempo, a gente vai reapresentar na hora. Então, vocês vão perceber que uma coisa ou outra, assim, na verdade, assim, muitas coisas vão ficar mais soltas, vocês talvez não consigam absorver na hora, mas uma coisa ou outra vai ficar, porque a coisa que faz muito sentido para a gente, ela gruda imediatamente, assim. Então, vocês vão perceber que no retrabalho, algumas coisas vão ser muito incríveis, assim, porque, nossa, isso faz muito mais sentido para mim, outras vão ficar um pouco perdidas porque talvez vocês precisassem desse tempo, precisassem de uma semana ou pelo menos de algumas horas para aquele trabalho poder assentar e na reapresentação ele está mais claro para você, tá? Mas enfim, para que todos aqui possam ter uma experiência no que seria a técnica Chubbuck, tá bom? Então, alguma dupla quer começar? Então eu vou escolher Pieces of a Woman, que eu nem lembro o nome em português, ou talvez seja Pedaços de Mulher, mas eu não sei.
que é Carol e Heron, certo? Não, Então vamos lá. Oi? tá me ouvindo? Tô ouvindo baixinho. Calma. Vou aumentar aqui o... Vocês estão me ouvindo, gente? Melhorou? Melhorou. Confundi a dupla, achei que fosse Heron, não, é Joelson e Carol. Tá, peraí, só um segundo. Deixa eu ver se eu ativei o áudio de alguém. Não, tudo certo. Pessoal, então a gente precisa só deixar só a dupla com a câmera ligada, tá? Os outros participantes, por favor, podem desligar suas câmeras. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar meu microfone aqui, porque falaram que meu áudio está muito baixo. Não, tá bom. Tá bom? Ah, então tá bom. Beleza. Bela Santos, eu vou... Boa. Beleza. Desculpa, tem algum jeito da gente ver os dois assim ao mesmo tempo? Porque eu só vejo quem fala grande e depois. Tá. Você deve ter marcado alguém, você tem que te retirar a marcação. Você está vendo, você deve ter marcado o orador. Você tem que marcar Isso. a galeria. Então, vai Como é que... no canto superior direito Viu, da né? sua tela. Aham. Tem ali Aí visualizar. Ah, tá. Eu boto gallery aqui. Isso, É isso? exatamente. Tá. Aí quando eu fechar a câmera, só vai aparecer os dois para mim, é isso? É isso. Tá. Alguém sabe como faz isso no celular? Que eu acho que eu não... No celular. Cara, celular eu sou pior de explicar, eu não sei tão bem. Alguém sabe? Erro. Alguém sabe? Ian, oi, Eu Ian. acho que é a É só mesma você coisa. arrastar pro lado. Ah, Tem, tipo, Ah, 3 tá. páginas. É só você arrastar pro lado. Ah, sim. Foi. Mas ainda assim eles estão pequenininhos para mim. Tem algum jeito de eu sumir com esse povo todo que tá sem a câmera ou não? Ah, entendi. Ai, caramba. Peraí. Tá aqui. Provavelmente você tá em mostrar participantes com vídeo desativado. Ai, Você tem que isso. colocar para não mostrar participantes com vídeo desativado. E onde eu vejo isso, Jesus No Cristo? mesmo lugarzinho, lá no visualizar, esse que você colocou em gallery, você tem que ir lá no mesmo lugar. Aí você vai descendo o cursor, aí que para mim está em português, é mostrar participantes com vídeos ativados. Se eu colocar se eu ativar isso aqui, vai aparecer mesmo um monte de casinha com os nomes das pessoas. Você quer desativar isso? Ah, não. Eu acho que é aqui nos 3 pontinhos, ó. Hide non-video participant. Isso, exatamente. Pronto, agora foi. Então, vamos lá. Carol e Joelson, vocês podem se preparar como vocês estão acostumados, né? A gente se prepara sempre fazendo o momento anterior, mas se isso não for uma coisa ainda familiar a vocês, vocês podem fazer o tipo de preparação que vocês quiserem. E agora está com vocês, então, quando quiserem. Primeiramente, eu lamento muito a sua perda. Obrigada. Posso perguntar por que decidi por um parto domiciliar? Eu queria que a bebê escolhesse a hora de chorar. Então, seria justo dizer que você estava totalmente decidida a ter um parto domiciliar. Que isso estava definido. Sim. E seu companheiro concordou com você? A gente concordou de fazer isso junto. Sim.
E ambos sabiam que, se houvesse algum problema, você poderia ter de ir ao hospital para fazer o parto. Isso é verdade? Claro. Sim. Porque no hospital você sabia que, se houvesse algum problema, haveria equipamentos, Sim, eu sabia disso. haveria profissionais. Sim, eu sei. E ainda assim, quando as complicações começaram e a sua parteira sugeriu ir ao hospital por causa da arritmia cardíaca, você decidiu ficar em casa. Sim, mas ela não disse isso. Deixa eu me perguntar uma coisa. Você disse que confiava na sua parteira, certo? Sim. E você confia no seu marido? Meu companheiro? Sim. Sim, eu confio. Confiava. Porque seu companheiro testemunhou que a sua parteira recomendou fortemente a sua ida ao hospital. Você disse que decidiam tudo juntos, como uma equipe. Mas quando seu companheiro pediu para você ir ao hospital, você recusou. Correto? Correto? Eu queria ficar em casa. E você, clara e inflexivelmente, disse ao seu marido que não queria ir para o hospital. Sim, eu disse. E momentos após sua bebê nascer, ela não respirava direito ou havia algo que indicasse algum problema? Não, nada. Você ouviu chorar? Sim, Você um pouco. Sim, eu segurei. O corpo dela estava quente ou frio? Não me lembro. Não se lembra. Notou algo estranho? Notou que os pés dela estavam ficando roxos? Eu não olhei para os pés dela. Olhou para as mãos dela? Não. Você não olhou para os pés ou para as mãos? Notou a cor dos olhos dela? Reparou se ela tinha cabelo loiro, cabelo escuro, muito cabelo, cabelo nenhum? Sim, ela Perdão? é escuro. Sim. Ela tinha cabelo escuro. Notou mais alguma coisa? Seus dedos eram compridos? Os dedos do pé. Ela tinha 10 dedos? Eu disse que eu olhei para o rosto dela. Você olhou para o rosto. E o que sentiu ao segurar sua bebê? Como eu me senti? Sim. Como se sentiu ao segurar sua bebê, a quem tinha acabado de dar à luz? Ela tinha cheiro de maçã. Ela tinha cheiro de maçã? Uhum. A pergunta foi: como ela parecia para você? Ela parecia um bebê saudável? Sim, parecia. Sim. E se sua bebê tivesse morrido de algo como síndrome da morte súbita? Posso pedir uma pausa? É só um minuto. Sem mais perguntas, Excelência. Ok, gente, esse momento pode ficar só nós três aqui, tá, gente? Depois, se houverem dúvidas, enfim, a gente vê o melhor momento para a gente fazer isso. Agora, preciso te perguntar, Joelson, você estava lendo a cena? Oi? Você estava lendo, Joelson? Sim. Por quê? Eu me senti um pouco inseguro agora. Eu estava fazendo, mas eu me senti um pouco inseguro. Eu acabei colocando aqui do lado aqui. Mas você não conseguiu estudar durante essa semana? Consegui, mas foi pouco, assim, entendeu? Eu trabalho à noite e durmo de dia, na verdade, né? Entendi.
Mas, assim, eu posso fazer 100, mas eu fiquei muito inseguro aqui agora. Entendeu? Fiquei um pouco nervoso. Ainda mais que eu fui o primeiro. Não, eu super entendo. E, assim, eu juro que eu não quero, assim, eu não tô de jeito nenhum quero te deixar desconfortável e quero criar, assim, não tem situação nenhuma, sabe, assim, mas eu não posso deixar de expressar o que eu tô sentindo agora também, assim, eu sei que se você tem se você, tipo, eu sei que você tem filho, que não é fácil, porque eu também tenho, né, também sou mãe, sei que eu trabalho também com filho, é difícil pra cacete. Então, de verdade, assim, eu te respeito muito, não quero deixar uma situação feita, sabe, assim, mas eu tenho que te falar que eu fico muito chateada quando isso acontece, sabe, assim, principalmente num lugar, assim, num workshop que eu recebi mais de 200 cartas, sabe, assim, eu escolhi vocês a dedo para estarem aqui. Então, eu fico muito, muito chateada que se você... Eu esperaria que se você não pudesse, sabe, assim, se dedicar, eu esperaria que você me falasse, porque eu teria que te dar um lugar, eu teria que dar a sua vaga para alguém. Percebe? Porque, para mim, assim, é muito ruim. Eu não sei nem por onde começar, porque como para mim não tem trabalho nenhum, eu não sei nem, sabe, assim, eu vou te dizer qual é o caminho da cena, mas, assim, já posso te adiantar que a gente vai conseguir trabalhar muito pouco, porque eu preciso que você venha com a sua parte. Entende? Assim, quando o ator não traz nem o texto decorado, isso para mim, assim, eu fico, de verdade, tá? Eu sei que é uma situação que não tem como você não ficar desconfortável, mas, assim, não tô brigando com você, não tô, assim, eu espero que você também não se sinta desrespeitado, mas eu não posso deixar de te falar isso, tá? Porque eu tô muito chateada. Então, eu preciso dizer isso para você. Tá? Mas ok, vamos lá, vou começar. Eu posso fazer. Assim, agora já passou. Desculpa, perdão. Não, tudo bem, assim, tudo muito bem. nervoso. Eu sei, a vida de todo mundo é super difícil, sabe, assim, mas isso é uma coisa importante de vocês até, da gente até pensar, assim, pro mercado de trabalho, né, assim, porque se alguém te chama para um teste, por exemplo, e você chega lá lendo, você não só não passa naquele teste, como aquela pessoa nunca mais vai te chamar. Percebe? Porque tá todo mundo ali, assim, numa situação em que o trabalho de todos importa, entende? E eu sei que em nenhum momento você pensou que isso poderia ser uma coisa, que se você estivesse fazendo algum mal para alguém, assim. Eu sei que não. Eu sei que você é uma pessoa super boa, com um coração enorme, sabe? Assim, eu sei que isso jamais passaria pela sua cabeça. Só que, ao fazer isso, você prejudicou a Carol, prejudicou a mim e as pessoas que estão assistindo aqui. Tá? Então, só te peço mais consciência nisso para uma próxima vez, tá bom? Carol, qual foi o objetivo geral que você escolheu? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações com as minhas palavras, mas era me libertar da dor. O objetivo geral. É um objetivo interessante, tá? Assim, é um objetivo interessante. Ele não está num lugar assim totalmente errado. Porém, eu vou te dar uma coisa um pouco mais específica que tem muito a ver com o título. Às vezes, o título da obra dá para a gente pistas muito valiosas, tá? Então, esse chama Pedaços de Mulher, né? Ela está destroçada. Ela está despedaçada. Ela insistiu num parto domiciliar, né? E a filha dela morreu porque ela não estava no hospital, né? Então ela está destroçada. Então uma pessoa que está com os pedaços espalhados dela mesma precisa fazer o quê? Pode errar, pode chutar e errar. Não, precisa se... Não é reconstruir a palavra, mas... É isso mesmo. É tipo isso, se recuperar, né? Você precisa catar os pedaços de volta, entende? Você precisa colar os pedaços de volta, entende? Assim, tipo, é isso, assim, coletar os seus pedaços de volta. Você pode chamar do nome que você quiser, desde que tenha essa ideia, sabe, de catar os pedaços de volta, tá? E de se montar de volta.
tá bom? Em inglês seria alguma coisa como put the pieces together, sabe assim? É tipo, é colar os pedaços, tá? É catar os caquinhos, né? Tipo, pra gente... Exatamente, perfeito. O que você escolheu de objetivo de cena? Então, eu acho que o meu objetivo de cena é fazer ele me absolver da culpa que eu tô sentindo, entendeu? Porque, assim, porque na hora eu entendo, desde o começo, antes até de eu ver o final do filme, eu já tinha visto esse filme, mas, assim, até antes de eu ver o final do filme, eu entendi que ela não tinha o objetivo de culpar a parteira. Assim, ela nunca teve esse objetivo, que era o objetivo das pessoas. Mas, naquele momento, eu acho que para a dor que ela estava sentindo, a única saída que ela via era se eu conseguir fazê-lo entender, fazê-lo acreditar que o outro é culpado, talvez eu sinta menos dor, entendeu? Entendi. Não, eu acho que você tem toda a razão, acho que você foi num caminho muito interessante, tá? Mas o que você tá pedindo ali para ele é simples mesmo, é meio óbvio nesse sentido, nesse caso. Você está pedindo ajuda para você coletar os pedaços. Me ajuda a montar o quebra-cabeça, para eu poder entender o que aconteceu, aceitar o meu erro, entende? Então, a real é o que ela faz, né? Logo depois que tem isso que ela se toca. Exatamente. Aceitar o meu erro para que eu possa seguir em frente. Sabe, assim, eu preciso que você me ajude a entender o que aconteceu para que eu possa, cara, assumir a responsabilidade pelo meu erro e seguir em frente. Faz sentido para você? Ótimo. O que você usou de substituição? Eu usei como se eu estivesse falando com meu pai. Ah. Porque minha mãe ficou doente, né, 2 vezes, teve cânceres muito, muito complicados, e eu cuidava dela, porque meu pai viajava muito a trabalho. E essa cena me lembrou um momento muito específico da minha vida, que minha mãe tinha acabado de voltar de uma quimioterapia, a gente morava no interior, e qualquer complicação a gente tem que levá-la ao hospital, aqui tinha que levá-la a São Paulo. E meu pai estava indo para a China a trabalho nesse dia, e eu estava cuidando dela em casa. E aí, quando ele saiu de casa, eu já tinha percebido que ela não estava muito... Mas, assim, não tinha nada de grave, mas eu tinha sentido alguma coisa estranha, sabe? Assim, no comportamento dela. E aí, quando ele chegou no aeroporto, que estava na hora do embarque, foi quando eu me toquei que eu precisava de ajuda, que eu não ia conseguir lidar com aquilo sozinha, que ela estava com a febre muito alta. E aí, ele ligou para falar que eu estava embarcando, eu falei, preciso que você volte. E ele voltou. E aí ele voltou, pegou minha mãe, levou para o hospital, ela ficou internada, ela realmente estava tendo uma reação muito grave, mas ele foi demitido do trabalho nesse dia. E aí a gente teve uma situação muito assim, tipo, por que você não me chamou antes? Se você percebeu que ela já não estava bem, porque eu era a pessoa que estava com ela mais tempo, você não me avisou que eu já tinha tinha ligado para a empresa e não teria sido tão grave, entendeu? E você podia ter matado sua mãe se não tivesse me falado, sabe, esse tipo de coisa. E aí sei lá, foi uma substituição que para mim fez sentido na hora, porque eu não sou mãe, entendeu? Mas quando a minha mãe estava doente, eu meio que era dela. Ok, só que olha só, tem só muito interessante essa história e com certeza a gente vai usar alguma coisa por aí, tá? Só tem uma coisa, a gente não pode usar questões que a gente já viveu, coisas que já aconteceram, simplesmente porque elas nos lembram da cena. Ou a gente precisa trazer as coisas que estão em aberto dentro dessas situações. Entende? Assim, não adianta você usar uma situação que você já viveu e que aquilo você já sabe o final daquilo, percebe? Agora, dentro dessa situação, com certeza tem coisas aí em aberto, tá? Então, você não é mãe, mas sempre que a gente usa filho em cena, se você fosse mãe, a gente talvez usasse o seu filho, mas nem sempre. Muitas vezes a gente nem usa. Eu sou mãe, não uso muito os meus filhos em cena. A gente usa muito a nossa versão pequena, vulnerável, que precisa de cuidado, que é o nosso pequeno eu. Tá? Que é a sua criança de, sei lá, 4, 5, 6 anos de idade, que era assim, pura, inocente, sabe, assim, aquela sua versão mais
que você precisa proteger, das coisas que você viveu, sabe? Assim, das coisas que você, Carol, adulta, viveu. Aquela criança ainda não viveu, percebe? Então, isso é o que a gente tem de mais próximo de um filho, porque nenhuma outra relação, tipo, a sua relação com a sua mãe, ela não consegue entrar nesse lugar de filho. Nem quando você tem sobrinho, cachorro, sabe, assim, nada disso tem a importância, o valor, né, que um filho teria na sua vida, mas a sua criança tem, o seu pequeno eu tem. É uma coisa totalmente, assim, pareável, né, tanto que quando alguém elogia alguma criança, né, tipo, quando elogiam seu filho, você agradece, você fala, obrigado, porque é como se aquele elogio fosse para você, né. Deixa eu abrir a cena aqui. Então vamos lá. Eu preciso fazer você me ajudar a coletar os pedaços, né? Eu preciso fazer você me ajudar a entender isso que aconteceu, né? Essa morte. Preciso fazer você entender essa morte para que eu possa seguir em frente. Quando a sua criança morreu, vamos começar pelo primeiro diário emocional que todo mundo vai fazer, tá? Todo mundo. Carol, Joelson, todos os outros participantes. Todo mundo com papel e caneta, tá, pessoal? Aí na frente. A gente vai fazer um diário emocional Só um minuto. importante. Todo mundo escreve junto, e quando acabar a frase, desembesta aí a escrever, tá? E só para quando eu pedir. Não para pensar, tá, gente? O diário emocional não existe você parar e ficar assim. Não existe isso, tá? E se você não sei exatamente o que eu vou escrever, dane-se, continua escrevendo, tá? A minha criança morreu quando. Só um minutinho. A gente escreve a minha criança morreu quando e começa a escrever a partir disso. O que der na telha. É.
Vamos lá, eu vou interromper vocês só por causa do tempo, tá? Mas em casa, depois vocês poderiam escrever muito mais do que isso. Carol, o que apareceu para você? A minha criança morreu quando vocês me colocaram naquela escola e eu sofri abuso emocional e físico e não podia levar os problemas para casa porque tinha um irmão recém-nascido e eu sofria todo dia pelo menos 6 horas de violência verbal e quando me colocava para vocês, vocês diziam para eu não ligar, que não era nada, que era coisa de criança e eu estava num lugar onde os professores apagaram minha identidade, os colegas não sabiam meu nome e aí acabou. Não deu tempo. No que isso, ótimo, tá? No que isso atrapalha a sua vida hoje? Todas as questões tratadas na terapia vieram dessa época que eu entrei num colégio que meu pai decidiu me colocar porque ele tinha estudado, e aí logo que eu entrei, eu sofri um bullying. Hoje a gente sabe que é bullying, na época a gente não sabia, mas me chamavam de Betty a Feia por causa da novela, só que todas as pessoas, ninguém sabia meu nome, assim. Era a ponto da coordenadora achar que eu chamava Betty, e os professores não perguntarem por que meu nome não estava na lista, e enfim, Não acredito. Era muito cruel, mas eu tinha um irmão recém-nascido, meu pai estava desempregado, e aí, a princípio, eu tentei levar a situação. Meu pai falava, é só não ligar, que logo vai passar. Mas eu não tinha. Aí depois eu não tinha coragem, sabe? Sei lá, com 8 anos, eu tinha consciência de que eu não podia levar um problema mais um problema para os meus pais. Então eu vivi, sei lá, 2 anos e meio. E eu voltava de perua para casa, então eu sofria, sei lá, violência verbal e física na ida e na volta da escola, assim. Ir na escola era bem cruel, assim, foram 2 anos e meio muito complicados. E você falava para eles e eles não davam a devida importância? Para eles parecia coisa de criança. Eu também sofri e tal. Né? Meu pai é preto, então ele sofreu muito racismo na escola, e aí ele falava, isso aconteceu comigo muito pior, mas assim, eles não tinham. Hoje eu acho que eles não tinham noção da dimensão, porque eu, como criança, não conseguia colocar, né? Assim, em palavras tudo o que acontecia. Só mais tarde que eu consegui falar com a minha mãe, mas foi bem complicado, assim. Sei lá, eu tenho certeza que eu vivi em depressão infantil. Deixa eu só pensar aqui numa coisa. Eu preciso fazer você me ajudar a entender o que aconteceu comigo para que eu possa seguir em frente. Agora faz um outro diário emocional aqui para mim. Esse só a Carol, tá? Que é muito bem mais específico para a cena. Eu preciso fazer você, fulano, deixa o primeiro nome aparecer, me ajudar a entender o que aconteceu comigo, usando essa história que você acabou de me contar, para que eu possa seguir em frente. Por quê? Quem apareceu? Minha mãe. Por quê? Eu preciso fazer você, mãe, me ajudar a entender
o que aconteceu comigo para que eu possa seguir em frente, porque eu sinto culpa de te culpar por não ter cuidado de mim quando eu precisava da sua ajuda e ninguém mais sabia como me sentia. Cara, tá bom. Porque é o seguinte, o lance do parto domiciliar é uma coisa que você escolheu, né? Só que dentro da sua história, você escolheu ficar quieta. Sim. Tá. Primeiramente, eu lamento... Então, eu vou parafrasear um pouquinho aqui. Na verdade, vou ter que parafrasear meio que quase tudo, né? Para todo mundo entender como funciona o processo da personalização. Primeiramente, eu lamento muito a sua perda. Obrigada. Eu posso perguntar por que você decidiu ficar calada? Sabe o que é muito interessante na sua história, Carol? A gente sempre entra numa dinâmica familiar que tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso modus operandi da vida, e com o que a gente precisa de fato aprender, né? Assim, eu não sei no que você acredita, mas eu acredito muito nisso. Assim, você sempre foi uma pessoa que, pelo que você está me contando, né, você sofreu muito calada, sem dividir para os outros, né, sem dividir de verdade o quanto era ruim para você. Então, a gente, aqui nessa meia hora da gente conversando sobre o seu trabalho, a gente já sabe de 2 episódios, né? Um episódio da escola e o outro episódio do seu pai perder o emprego, da sua mãe ficar doente, e você assumir praticamente a responsabilidade de cuidar dela, né? E depois teve que assumir a responsabilidade do seu pai ser demitido, sim, sem poder expressar o quanto aquilo era doloroso para você. Uhum. E o quanto era doloroso para você ter que abrir mão da sua vida para cuidar da sua mãe. Sim. Você nunca pôde falar isso, né? E eu imagino que isso aconteça, como você também falou, que isso é tema da sua terapia, eu imagino que isso aconteça com muitas outras coisas da sua vida. Eu acho que a grande lição da sua vida é botar você em primeiro lugar. Só que é muito difícil, né? Porque o seu pai e a sua mãe também não te botam em primeiro lugar. Então você vai tirar forças do, sei lá de onde, porque provavelmente assim, é uma grande missão para você, uma grande missão da sua vida é olhar para você primeiro, antes de olhar para os outros. Eu não sei se você tem uma dívida muito grande, sabe? Às vezes a gente nem carrega isso dessa vida, né? Assim, às vezes são coisas, né? Que, sei lá. Mas o que me parece é que você já nasceu uma criança que devia, uma criança devedora. E aí você passa a sua vida pagando essa dívida, né? Só que se é que você tem, de fato, uma dívida, essa dívida ela não foi feita nesses 30 anos da sua vida. Quantos anos você tem? 30. 30? Uhum. Então, nesses 30 anos da sua vida. Então, isso não é compatível com a sua vivência atual, né? Então, se você continuar sendo uma pessoa que deve, vai ser muito difícil você começar a ganhar coisas para você, porque tudo que você ganha, você paga. Você deixa na dívida. Né? Então, aí que está a sua culpa, né? Nesse lugar. É como se você, de alguma maneira, estivesse negligenciando a sua essência, você mesma. Então, vamos lá. Eu posso perguntar por que você decidiu por um parto domiciliar? O parto domiciliar, assim, isso tudo que você vive, né, que você vive segurando as suas histórias, assim, segurando a sua dor, é quase um parto, né? Assim, você tem que ficar se parindo e se engolindo de volta toda vez que você tem um problema. E você faz isso em casa. Dentro da sua casa, dentro do seu corpo, sem expressar, sem falar para ninguém, né? Assim, você fica se implodindo
se reconstruindo e se implodindo o tempo todo. Então, o parto domiciliar me dá muito essa sensação de parir para dentro, sabe? Assim. Eu queria que a bebê escolhesse quando chegar. Eu posso perguntar por que você decidiu por um parto domiciliar? Eu queria que a bebê escolhesse quando chegar. É como se você falasse assim, cara, eu queria que a bebê fosse bem recebida a qualquer momento que ela chegasse, sabe? Assim, se eu já era mal recebida, escondendo o meu lado ruim, imagina se eu falasse. Seria justo você dizer que você estava totalmente decidida a ter um parto domiciliar, que isso estava definido? É justo você dizer que você decidiu que você não fala de você? Guardar para você, né? Sim. E o seu companheiro concordou com você? E o seu pai concordou com você, já que você está falando com a sua mãe, né? Seu pai concordou com você, sim. Inclusive, ele deve ter guardado muita coisa para ele também, né? Eu não sei se você aprendeu esse comportamento com ele, ou se é que não foi isso, que eu acho que foi, mas se é que não foi, ele não acolheu quando você disse que você passava por problemas. Pelo contrário, ele falou para você, os meus problemas são maiores do que os seus, você não sofre nada. Você é branca, olha do que você está falando. Então é isso, seu companheiro concordou? Sim, concordamos em fazer isso juntos. E ambos sabiam que se houvesse um problema, você poderia ter que ir ao hospital para fazer o parto. O hospital, cara, é meio terapia, sabe? Assim, é meio tipo, cara, você teria que, se expor, ou você teria que ser atriz, botar para fora, sei lá, sabe? Claro que sim. Porque em um hospital você sabia que se o problema surgisse, haveria equipamentos. Só que é muito difícil para você estar em terapia e estar se expondo, estar fazendo isso para fora, porque você deve tanto. Você vai só aumentar sua dívida, entende? A sensação que você tem, né? De fato, você não vai. Você vai simplesmente entender que você não deve, né? Porém, a sensação que você tem cara, eu vou aumentar minha dívida. Eu vou dever para sempre, então. Não é verdade? Nossa, estou impressionada, faz muito sentido. Bem-vinda à técnica Chobok. Porque em um hospital, você sabia que se um problema surgisse, haveria equipamentos. Tipo, cara, a gente teria maneiras, sabe? A gente teria maneiras de te ajudar, assim, mas... Forte, né? Para mim não servia, assim, eu sabia disso, haveria profissionais, né? Profissionais, sim, eu sei. E ainda assim, quando as complicações começaram e a sua parteira sugeriu ir ao hospital por causa de uma arritmia cardíaca, você decidiu ficar em casa. A sua mãe é uma pessoa com quem você sente que você tem um pouco mais de abertura para dividir as suas dores? Então, é como se ela estivesse falando, assim, e ainda assim, quando as complicações começaram, quando você começou a se, sabe, assim, a se destruir, eu disse para você que você podia contar comigo. E aí você falando, mas mãe, você já tinha um câncer, eu não podia te dar mais, né? Sim, mas ela não me disse, e sua parteira sugeriu ir ao hospital por causa de uma arritmia cardíaca, você decidiu ficar em casa. Sim, mas ela não me disse, não. Acho que ela disse, não disse? O quê? No filme, você fala? Disse. Ela disse, pois é. Que é a mesma coisa da sua situação. Por mais que sua mãe sempre tivesse dito para você, né, pode contar comigo, é como se você não... Cara, isso você não ouviu. Porque você nunca sentiu, né, que você, de fato, poderia contar com ela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse antes que confiava na sua parteira, né? Sim, eu confio em você, mãe. E você confia no seu marido, né? No seu pai? Sim, meu companheiro de discriminação? Sim, eu confio. Quer dizer, eu sei lá, acho que eu confiava, né? Porque estou nessa situação por causa dele, né? Por minha causa e por causa dele. Porque o seu companheiro testemunhou que a sua parteira recomendou fortemente a sua ida ao hospital. Com certeza absoluta, seu pai deve ter falado que em algum momento que era uma besteira você achar que você não podia contar com eles, porque é óbvio que você podia. Sim, com certeza.
Você disse que decidiam tudo juntos, como uma equipe, né? Vocês eram uma família, então, a princípio, decidiam tudo juntos. E quando seu companheiro pediu para você ir ao hospital, você se recusou, correto? Quando seu pai pediu para você olhar mais para você, você se recusou, né? Por mais que você tenha dito que sim, tipo, seu pai pediu para você fazer terapia e você falou, beleza, vou fazer. O processo interno é tipo, eu não posso trair os meus pais. Então, quanto mais eu não olhar para isso, melhor. Sim, com certeza. Correto? Eu queria ficar em casa. Eu queria ficar em casa, eu queria ser amada, cara. Eu queria ficar em casa, eu queria ser amada por você, mãe, pelo meu pai. Então, eu não podia falar. E você, clara e inflexivelmente, disse ao seu marido que não queria ir para o hospital. Sim, eu disse, eu não quero trazer as verdades à tona, eu não quero dizer para você, mãe, que eu me ressinto por ter que cuidar de você. Sabe? Eu não quero dizer para você, pai, que eu tenho raiva por você ter me culpado, por você ter perdido o emprego. E eu não quero dizer que eu tenho raiva por você nunca ter acolhido a minha dor quando eu sofria tanto na escola. Momentos após a sua bebê nascer, ela não respirava direito. Ou havia algo que indicasse algum problema? Naquela menininha que ia para a escola? Cara, não, porque assim, você já voltou para casa com alguma mancha roxa? Com alguma, assim, você apanhava? Não, mas eu já cheguei em casa, por exemplo, com a blusa toda suja, porque tacaram umas coisas em mim no intervalo. Então, tipo, toda suja de coisa, entendeu? Tá, tudo bem. Mas aqui, teoricamente, estava tudo bem com ela. Entende? Então a gente vai puxar para o lado seu que estava tudo bem, que era assim, você não tinha nenhum braço quebrado, nenhuma. Mas total estava tudo bem. Tipo, Exato. a minha cabeça era só tomar um banho e já era. Entendeu? Exatamente. Então é isso. Havia algum problema? Havia alguma coisa que indicasse algum problema? Não, nada. Você ouviu ela chorar? Imagem para isso daqui. Qual é a sua imagem? Algum dia tem que ser assim, não serve assim a tristeza da minha criança, não, tem que ser assim, aquele dia que jogaram aquele troço em mim. Não, eu chorando escondida no ônibus escolar, voltando para casa. É uma imagem muito clara para mim. Claro. Você lembra o que aconteceu nesse dia? Eles fizeram uma lista, tipo, das meninas mais horrorosas do ônibus e eu era o top 1. Assim. Tá. Então é isso. Assim, um pouco. Você a segurou? Sim, eu segurei. O corpo dela estava quente ou estava frio? Pede ajuda para você botar as peças de volta no quebra-cabeça. Porque qual é a confusão aqui? A confusão eu causei isso? O que eu fiz? Sabe assim, eu causei isso? Foi minha culpa ter causado isso? Ou de quem foi a culpa, sabe? Se foi você que me botou nessa situação, mãe? Ou será que fui eu que causei isso? Será que eu mereci? Na minha cabeça, uma coisa que sempre vem, assim, era tudo isso mesmo, sabe? Tipo... Isso é bom também. Será que era mas, tudo? Será que eu não causei isso? Você não se lembra? Você notou alguma coisa estranha? Você notou que os pés dela estavam ficando roxos? Quando uma coisa fica roxa, né? Quando fica assim, sem oxigenação, né? Fica roxa, porque não está chegando oxigênio, né? Não estar chegando oxigênio é sufocamento. Então, é a sua criança sufocada ali. E é como se você não estivesse conseguindo olhar para ela e colocar ela em primeiro lugar, percebe? E colocando sempre a sua mãe e o seu pai em primeiro lugar e até as pessoas da escola, até esses coleguinhas eram mais importantes, né? Porque também perdê-los também seria mais uma prova de que você é um fracasso. Eu não olhei para os pés dela, mas você olhou para as mãos? Não, você não olhou para os pés, para as mãos. Você notou a cor dos olhos? Você reparou se ela tinha cabelo louro, escuro, muito cabelo, nenhum cabelo? Tenta lembrar do seu penteado naquele dia, sabe? Sim, não era escuro. E de fato era escuro, né? Imagino que seu cabelo era escuro. Sim. Tinha cabelo escuro. Você notou mais alguma coisa? Se os dedos eram compridos, os dedos do pé, ela tinha 10 dedos, eu disse que eu olhei para o rosto dela. Você olhou para o rosto
Você olhou para o rosto, sim. O que você sentiu? O que você sentiu ao segurar a sua bebê? Como eu me senti? Sim. Como você se sentiu ao segurar a sua bebê, a quem você tinha acabado de dar à luz? Esse é o momento em que há uma revelação para você. E é por isso que você pede para sair. Porque depois você vai lá, você vai catar as fotos e você volta. É o momento em que monta o quebra-cabeça. Percebe? Você sabe me dizer onde é que monta o quebra-cabeça? Exatamente, assim, onde forma a imagem? Assim, pá, qual é a fala que dá pra gente isso, que formou a imagem? Se ela tivesse morrido de morte súbita? Não. O cheiro de maçã. Porque é a coisa que você lembra. Entende? E esse cheiro de maçã, dentro da nossa personalização, seria algo como... seria algo que prove a você que não foi você que escolheu aquilo, sabe? Então, assim, o que jogaram na sua blusa naquele dia? Eram uns restos. A gente estava fazendo uma atividade na escola de fazer, tipo, lanche. Era tipo uma aula de culinária, um negócio assim. E aí um menino achou o braço de tacar um negócio em mim, e aí, tipo, lanche, sabe, presunto, queijo, sabe, essas coisas assim, ketchup, essas coisas. Tá. E os outros também. Tinha alguma outra coisa? Ó, você poderia falar que era cheiro de presunto. Uhum. E aí, a coisa, o quebra-cabeça fecha quando você entende que aquela situação, é como se você enxergasse, como se o quebra-cabeça fosse daquela situação. Imagina tirar uma foto daquela situação, das pessoas jogando coisas em você, e você recortar essa foto no quebra-cabeça. É como se montasse o último pedaço. É a foto do presunto, sabe assim? E você pudesse enxergar essa foto, e enxergar ali os olhos da sua menina, que você era uma menina boa e que você não merecia aquilo, entende? Você enxergar a pureza nos seus olhos e você enxergar que você em nenhum momento você motivou aquilo, sabe? Pode ser essa situação, então pode ser o cheiro de presunto, ou pode ser alguma coisa relativa à sua mãe. Isso daqui, indiretamente, tem a ver com a sua mãe, tá? Porque se você chega em casa toda suja, né, dizendo, jogaram alguma coisa em mim, e eles falam que não foi tão ruim assim, obviamente isso tem a ver com a sua mãe. Mas pode ser uma coisa que tem, assim, mais a ver com a sua mãe ainda. Em algum outro momento, antes disso, quando você era mais criança, teve alguma outra situação em que negligenciaram você, seu pai e sua mãe? Eu não lembro. Você não lembra? Assim, eu não consigo pensar em uma situação específica mais nova, assim. Tá. Se eu te pedisse um cheiro de alguma coisa da sua mãe assim, que trouxesse pra gente essa realidade de que você botava ela em primeiro lugar, ou de que ela não olhava tanto assim pra você, ou seu pai. Você fala de cheiro da minha mãe, muito louco, mas a primeira coisa que me vem na cabeça é cheiro de cândida na mão da minha mãe, assim. Por que cheiro de da... Porque ela tava... não é cândida para todo mundo, tá? É água sanitária, desculpa. Ah, sim. É que eu brisei. É porque em São Paulo é cândida, desculpa. Mas é porque minha mãe estava sempre limpando alguma coisa e cuidando, especialmente nessa época, cuidando do meu irmão, que ela estava de licença. Então, quando eu chegava em casa, ela tinha ficado o dia inteiro lavando roupa. Então, era um cheiro de água sanitária, assim. Isso é perfeito, cara. Isso é perfeito, porque é isso, assim, você nunca olhou pra mim. Bem legal, Carol. Bem legal.
A pergunta foi como ela parecia para você? Ela parecia um bebê saudável? Parecia sim. Sim, se a sua bebê tivesse morrido de algo como síndrome da morte súbita, como se eles perguntassem assim, sim, mas se a sua menina tivesse morrido com alguma coisa como a síndrome do abandono, e aí você fala, dá licença, eu posso sair um pouco, tá? Tá bom? Para montar o quebra-cabeça, para montar os pedaços, tá? Você anotou essas coisas? Várias. Boa. Tá sujo o texto. Então, vamos lá. Joelson, o que você escolheu de objetivo geral? Seu áudio está travado, só preciso que você abra aí. Objetivo geral, desculpa. Não. Eu pensei, preciso fazer você absolver a minha cliente da culpa. Uhum. Tá. Então, o seu personagem ele só tem essa cena, né? A gente vai assumir que é essa trajetória que a gente conhece dele. Então, na verdade, o seu objetivo geral e o seu de cena eles são quase a mesma coisa, tá? Nesse caso, se você fosse um advogado assim de empresa, né? Porque ele é advogado, mas se você fosse um advogado de empresa, o seu objetivo geral seria ter poder. Se você fosse um advogado se você fosse um advogado que faz coisas assim de graça para pessoas que não podem pagar, o seu objetivo geral seria fazer justiça. Esse tipo de advogado esse tipo de trabalho que você está fazendo aqui, não é exatamente um advogado assim desses padrões que a gente veria em outros tipos de filme. O que você está fazendo aqui você tem muita empatia por essa mulher. Então, o que você está fazendo aqui é ajudar ela a botar você precisa que ela assuma a culpa para livrar a sua cliente, mas você está ajudando ela a juntar os pedaços da história dela para que ela possa assumir a culpa, percebe? Então, assim, se a gente usasse simplesmente assim, eu preciso fazer você assumir a culpa para livrar a barra da minha cliente, a gente não envolveria tanto o seu coração nessa história. Só que, assim, é uma história que você sabe que é muito dolorosa, né? Cara, a mulher matou a filha dela, sem querer. Percebe? É que nem umas histórias assim horrorosas que a gente vê por aí, que tipo tem uma atriz que é até bem famosa, que eu posso falar que essa história saiu na mídia, né, milhões de vezes, a Cristiane Torlone, ela atropelou o filho dela, saindo com, sabe assim, saindo com o carro da garagem, assim, matou o filho dela. Então, você imagina você, enquanto advogado, né, tentando fazer essa pessoa admitir a culpa dela. Tipo, é muito doloroso tudo isso, percebe? Então, assim, sim, você precisa que ela assuma a culpa. Mas não só isso. Você precisa ajudar ela a fechar esse quebra-cabeça para que ela possa assumir a culpa. Faz sentido essa diferença que eu estou te colocando aqui? Não é um advogado comum, assim, você não é agressivo com ela, você não sabe, você não está encostando ela na parede, assim, você não quer que ela admita a culpa dela para que você possa ter o poder de volta da sua cliente, alguma coisa assim, tá? Então, esse é o teu objetivo geral. Eu preciso que você, o seu objetivo de cena, desculpa, também, né? Eu preciso ajudar você a juntar esses pedaços para você assumir a culpa e seguir em frente. Tá bom? Você quer ajudar ela a consertar a situação. O que você escolheu de trabalho interno? Quem foi a substituição que você pensou? Então, eu não consegui pensar em uma substituição, assim, entendeu? Tá. O que apareceu aqui no seu diário emocional de a minha criança morreu quando? A minha criança morreu quando meu pai, um dia, tomando a minha lição de casa, né, ele dizia para mim o tempo todo, em cada erro que eu cometia, né, ele tomando a lição, que eu não ia ser ninguém, porque eu errava, por eu ficar muito nervoso, né, com aquela situação. Se você errar, você vai apanhar, um cascudo que você vai levar, cada erro é um cascudo, né, e tal. Então, ele me chamava de burro e tal. Eu ficava muito nervoso com essa situação, e aí parou por aí, entendeu? Cara, olha que interessante, né?
Olha, cara, que coisa bizarra, realmente. Que interessante, ô Joelson, porque você ouviu tanto do seu pai que você não podia errar, né? Assim, toda vez que você ficava nervoso e você não podia errar, e você não podia errar, e você não podia errar, que você está minando, assim, em honra ao teu pai, né? Pai, como se você falasse, assim, um processo muito inconsciente, pai, eu vou honrar você acabando com as minhas oportunidades na minha vida. Eu te amo tanto, você é tão importante para mim, que eu vou fazer exatamente o que você está dizendo que eu sou. Faz sentido para você com o que aconteceu hoje aqui com a gente? Faz muito sentido para mim. Ao invés de eu me preparar para um curso que eu vou fazer, que é uma técnica, que é um negócio novo que eu vou aprender, que pode me ajudar pra caramba, pode ajudar eu efetivamente, assim, começar a ter muito mais segurança nos meus personagens, né? Consequentemente, eu ter uma carreira boa, consequentemente, eu poder ter uma vida melhor, consequentemente, eu poder dar uma vida melhor para minha filha, né? Ao invés de eu me esforçar e ter a segurança no meu trabalho, sabendo que eu posso errar, porque todo mundo erra, e eu sou uma pessoa normal, eu vou errar também. Eu vou me sabotar, porque eu te amo tanto que essa é a minha homenagem a você. Faz sentido isso para você? Total sentido. Então, se você, por mais que isso não seja assim muito claro, né, para gente, esse tipo de homenagem às avessas que a gente faz às pessoas, a gente faz isso o tempo todo. Assim, por exemplo, a minha mãe, ela é uma pessoa muito dura, assim, ela é muito presente e tudo mais, mas a afetividade dela é muito truncada. Ela não recebeu também dos pais. Então, a presença dela na minha vida se faz através de atos de serviço. Então, a minha mãe, ela traz a comida, ela cuida dos meus filhos, ela, sabe, ela faz coisas, mas ela não dá carinho, assim, simplesmente. E eu, apesar de achar isso tenebroso, achar isso horrível e sofrer muito com isso, eu honro a minha mãe na minha vida fazendo a mesma coisa que ela. Eu também tenho muita dificuldade de dar amor, tenho muita dificuldade de ser amada e expresso o meu amor através de atos de serviço. Então, assim, a gente homenageia essas pessoas, né? A gente homenageia porque a minha mãe é solteira e sozinha e não sei o quê, então eu vou homenagear a minha mãe também sendo solteira e sozinha. Ah, mas eu tenho que cuidar da minha mãe. Não, você não tem que cuidar da sua mãe. Esse papel está invertido. Filho não cuida de pai e mãe. A não ser que, obviamente, de fazer, assim, né? Se você precisa trazer uma comida para aquela pessoa porque ela está incapacitada de fazer aquilo. Algumas pequenas coisas, alguns atos, para você manter a pessoa comendo, limpa, claro que você vai precisar fazer, mas você carregar dentro de você a certeza de que você é responsável por fazer aquela vida acontecer e fazer aquela vida andar e prosperar, assim, muita gente faz isso, né? Carol provavelmente fez isso, eu fiz isso, eu achava que eu tinha que salvar o casamento dos meus pais, então eu ficava o tempo todo ajudando, tentando ajudar, né? Mas filho não pode ajudar pai e mãe, nunca, não pode, porque o pai, nosso pai e a nossa mãe, eles são grandes, nós não somos, nós somos pequenos. Então, quando você faz esse esforço para ajudar pai e mãe, para cuidar de pai e mãe, o sistema todo fica truncado. A sua vida não anda, porque você tem que assumir, não, o meu pai é grande, a minha mãe é grande, então eles podem lidar com os problemas deles. Eles podem,
né, Carol, quando seu pai ficou desempregado, por exemplo, né? Ele pode lidar com isso. Esse problema não é meu, por exemplo, tá? Bom, então vamos lá. Ó, a sua substituição seria seu pai, tá, Joelson? Então, a Marta é o seu pai, a criança que morreu é você, e você precisa fazer ela enxergar, fazer ela admitir o erro dela, para que ela possa também seguir em frente, entende? Para que o seu pai também possa seguir em frente, porque com certeza ele também deve carregar algum peso por ele ter feito o que fez com você, mesmo que ele não saiba que ele carrega. Entende? Algum tipo de culpa, algum tipo de peso, mesmo que ele não saiba. Entendo. Então você precisa fazer ela, cara, juntar os pedaços e perceber que ele matou você nessa situação, naquele dia, tá? É uma coisa específica, naquele dia em que ele tomava a lição de você e ficava chamando você de burro. E por que você precisa desdar esse nó, né? Por que você precisa soltar esse nó? Por que você precisa fazer ele assumir essa responsabilidade para que ele possa seguir com a vida dele? Você precisa fazer ele assumir essa responsabilidade, porque senão você é burro, você é incapaz, você só faz besteira porque você fica nervoso. Entende? Senão você vai continuar construindo essa conjuntura aqui, esse cenário aqui, que você construiu para você hoje, com a gente aqui. Eu tenho certeza que essa não foi a única vez, né? Você deve fazer isso. Vez após vez, após vez, após vez. Então, olha só. Eu vou tentar achar algumas coisas específicas para você aqui, e aí a gente vai fazer a cena de novo, tá? Tá, ok. Bom, eu primeiramente lamento muito a sua perda, né, pai? Aquele menino que morreu. Quantos anos você tinha nessa situação? Foi antes do divórcio dos meus pais, eu acho que eu devia ter 9, 10 anos. Tá, deixa eu só te falar uma coisa, assim, é ótimo essa situação ter aparecido, porque com certeza isso é o seu maior problema, tá? Ou pelo menos um dos problemas maiores, né? Agora, pelo padrão dessa situação que você contou, eu tenho certeza absoluta que ele fez isso antes de 10 anos. Você deve sofrer isso, assim, desde que você tem, sei lá, 3, 4 anos, tá? Mas isso é uma das coisas que provavelmente daqui a uma semana você vai pensar, caramba, lembrei, realmente. Lembrei de uma situação, quando eu tinha 4 anos, que meu pai me fez me sentir muito burro, não sei o que, tá? Mas a gente vai usar essa situação que você trouxe aqui. Eu lamento muito a sua perda, pai, do seu filho, né, da inocência do Joelson, minha. Obrigada. Eu posso perguntar por que você decidiu por um parto domiciliar? Um parto domiciliar, no seu caso, a gente pode usar uma coisa parecida com o que eu falei com a Carol, que por que você decidiu que o meu menino, o Joelson, de 10 anos de idade, por que ele tinha que ficar com aquela coisa remoendo dentro dele, né, se parindo para dentro? Por que você decidiu que eu não poderia falar as coisas para você, que eu não poderia me abrir, que eu não poderia dizer as minhas dificuldades para você? Por que você decidiu que eu tinha que ser uma criança fechada? Porque eu tenho, assim, imagino que você não fosse a criança mais extrovertida do mundo, né? Porque você não podia errar, aí fica difícil, né? Você era provavelmente introspectivo, calado. Até hoje eu sou um pouco, assim, né? O que me ajudou um pouquinho foi o fazer teatro, né? Essas coisas me ajudaram um pouquinho, mas eu sempre eu sou tímido mesmo, entendeu? O meu eu é tímido, tipo, eu geralmente não coloco as minhas coisas, assim, minhas opiniões, assim, não sou muito entendeu? De ficar debatendo e tal, eu sou muito introspectivo, realmente, entendeu? Eu acredito realmente que... É interessante, né? Porque talvez você possa descobrir, né? Assim, que
Talvez você não sabe se esse é o seu eu. Será que esse é você? Esse quem? Esse introvertido? Talvez não. Talvez não. Talvez não. Essa é a sua forma de sobreviver. Ser calado. Né? Não sei se esse é você. Eu acho que não é você. Posso perguntar por que você decidiu que eu fosse um cara, que eu fosse um menino introvertido? Porque eu queria que a bebê escolhesse quando chegar. Eu queria que você escolhesse quando você vai se expressar. Eu quero saber quando é que você vai tomar a iniciativa de se expressar. Seria justo dizer que você estava totalmente decidido a ter um parto domiciliar? Seria justo dizer que você estava totalmente decidido, pai, que eu fosse assim? Que eu ficasse tendo que me parir por dentro porque eu não podia me expressar? Sim. Seu companheiro concordou com você? Como é que era sua mãe nessa história? A minha mãe era omissa também. Ela não, omissa assim, no sentido de ela não se meter muito. Eu tinha certeza absoluta que você ia falar que ela era omissa. Então é isso. Seu companheiro concordou com você? Minha mãe concordou, porque eu tô nessa situação. Viu como a gente encaixa? A gente entra na conjuntura perfeita da nossa família. Você, fazendo isso, honrou aos dois ao mesmo tempo. Você honrou a omissão da sua mãe, como se você estivesse dizendo para ela: mãe, eu te amo tanto que eu vou ficar omisso também. Eu vou esquecer de mim. Eu vou me omitir, não vou falar nada, vou ficar quieto, porque eu amo muito você. E pai, eu te amo tanto que eu vou errar com as outras pessoas, para que as outras pessoas possam dizer que elas estão decepcionadas comigo também. A vida toda eu vou fazer isso, pai. Eu vou errar, para poder ouvir de novo, e de novo, e de novo, que eu sou uma decepção. Eu sei que é pesado, mas vamos embora, né? Porque, assim, isso não foi coincidência que aconteceu hoje com você. E seu companheiro concordou com você? Sim, eu e minha mãe concordamos em ser omissos, juntos. E ambos sabiam que se houvesse um problema, você poderia ter que ir ao hospital para fazer o parto. Isso é verdade? O hospital é algum tipo de tratamento, terapia, alguma coisa assim, é o mesmo objeto interno que a Carol. Porque no hospital, você pode usar para o teatro, você pode usar até isso aqui que a gente está fazendo agora, sabe? Porque no hospital, você sabia que se um problema surgisse, haveria equipamentos, haveria gente para me ouvir. Sim, eu sabia disso, haveria profissionais que estão interessados no que você tem a dizer, ao contrário de você, né, pai, e você, mãe. Sim, eu sei. E ainda assim, quando as complicações começaram, a sua parteira sugeriu ir ao hospital por causa de uma arritmia cardíaca e você decidiu ficar em casa. Alguém alertou seu pai sobre o que ele estava fazendo? Não que eu me lembro. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos mais novos. Como é que eles são? Em que sentido? Eles também são introspectivos? São? Então, Você teve alguma avó carinhosa? sim, a mãe da minha mãe. Ela participou um pouco da criação de vocês? Ela por acaso, tinha uma boa relação com seu pai? Não me lembro, porque ela morreu, eu também era novo, eu devia ter 11, mas eu acho que sim, eu acho que tinha uma boa relação, a gente morava no mesmo quintal, assim, né? E acho que tinha uma boa relação. Era 2 casas, ela morava do lado, a gente morava do outro, mas tinha uma boa relação, sim. Pelo menos pelo que eu me lembro. Eu não me lembro muito bem, entendeu? E ela era uma pessoa carinhosa que você poderia se expressar na frente dela, ela não iria te enxugar. Sim, era uma pessoa carinhosa. Tá. Talvez essa seja a parteira, a sua avó. Entende?
A parteira sugeriu ir ao hospital por causa de uma arritmia cardíaca e você decidiu ficar em casa. Então, assim, a minha avó te alertou que você devia, sabe, me botar em algum lugar que eu pudesse me expressar, ou que você devia me levar para fazer uma terapia, ou que você devia, sabe? E você decidiu não fazer. Sim, mas ela não disse isso, não, ela não disse. Bom, enfim, ela disse. Deixa-me perguntar uma coisa. Você disse antes que você confiava na sua parteira, certo? Você disse antes que eu confiava na sua parteira. Você confia no seu marido? Você disse antes que você confiava na sua parteira. Você disse, essa coisa da sua avó, ela está um pouquinho mal amarrada porque você não está se lembrando das coisas. Eu realmente acho que pode funcionar, tá? Mas isso daqui vai ficar um pouquinho mal amarrado porque está faltando aqui uma situação específica. Mas tudo bem, não tem problema, assim. Se a gente pegar o geral da cena hoje, eu estou muito satisfeita. Você disse antes que confiava na sua parteira, certo? Como se você estivesse falando. Você confiava, então, na minha avó, certo? Sim. Então, e você disse, então, que confiava na minha mãe também. Eu confiava na minha mãe como se a sua mãe, como se o seu pai pensasse assim, eu posso ser pesado com ele porque eu sei que a mãe vai acolher, eu sei que a mãe vai ser carinhosa, entende? Assim, então eu posso ser duro e grosso e bravo porque eu sei que a mãe, sabe, a mãe vai dar uma aliviada, a avó vai dar uma aliviada, entende? Só que a sua mãe não aliviava, a sua mãe só ficava quieta. Porque seu companheiro testemunhou que a sua parteira recomendou fortemente a ida ao hospital. Percebe que isso daqui teria que ter uma história da sua avó falando, trata ele melhor, esse menino não vai aguentar, alguma coisa nesse sentido? Que eu acho que sim, você pode até não ter vivido essa história, mas eu acho que você poderia imaginar essa história. E aí a gente pode usar em cena algo que não aconteceu, desde que seja baseado numa coisa que parece verdade, que poderia ter acontecido. Poderia ter, de repente, precisar realmente de um tratamento, né? Um tratamento psicológico, né? Devido a essa situação, talvez por comportamentos que eu fiz assim naquela época, né? Exatamente. Da adolescência, né? Assim. Algum professor de escola alertou, olha, ele está muito quieto. Ninguém falou, você não sabe também, né? Não lembro. Eu sempre fui assim, sempre fui introspectivo, sempre fui tímido, nunca fui de ter muitos amigos, assim, entendeu? Quando tinha, era assim, era pouco, era bem pouco, assim, entendeu? E eu sempre, tipo, eu não me permiti ser eu, entendeu mesmo, entendeu? Joelson, assim, você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa. Cara, isso é muito louco, né? Quantos anos você tem? 39. Mas, assim, olha só que coisa fantástica, né? Você teve a sua filha e agora você pode fazer muito diferente com ela, né? E você pode também redescobrir quem você é através dela também, sabe? Assim, eu não sei se você é essa pessoa introspectiva e tímida. Não sei se você é isso. É muito difícil você não ser introspectivo nessa situação que você viveu. Como é que você pode ser expressivo se você não pode errar? O único jeito de você ser minimamente amado e aceitado é você calar a boca. Ficar quieto, não fazer nada. Sabe? Exatamente isso. Bom, a sua parteira recomendou fortemente a sua ida ao hospital. Você disse que vocês decidiam tudo juntos como uma equipe. E quando o seu companheiro pediu para você ir ao hospital, você se recusou, certo? Você pode imaginar aqui que sua mãe, em algum momento, tenha pedido para ele, cara, vamos olhar para esse menino, porque ele não está bem. Vamos olhar para ele, vamos fazer alguma coisa por ele, porque ele não está bem. Por que seu pai tinha... Isso é um bom diário emocional também. A gente não precisa fazer agora por causa do nosso tempo, mas isso é um bom diário emocional também. Meu pai me odeia tanto por quê? Você sabe me responder? Acho que ele não é que ele me odiava. É o que eu penso. Deixa eu te falar. A gente tem sempre as complexidades, né, da nossa relação. Assim,
Com certeza ele não te odiava, tá? Ele não te odiava, mas ele te odiava também. Entende? Assim, em alguma medida dele, ele te odiava. Em alguma medida sua, você também odeia as pessoas que são mais próximas a você. Você também odeia a sua esposa. Você também odeia a sua mãe. Eu odeio a minha mãe, eu odeio meu pai. Eu amo muito também, desesperadamente. Se eles morrerem, eu vou, cara, sei lá o que eu faço. Percebe? Mas em alguma medida eu odeio até os meus filhos. Porque, obviamente, assim, eles me privam de ter uma vida muito mais fácil. Se eu não tivesse meus filhos, eu teria uma vida muito mais fácil. Percebe? Então, assim, pensando por esse prisma, por que o seu pai te odeia tanto? Porque ele não teve carinho, não teve atenção. Ele foi criado por um padrasto, né? Não teve atenção. Ele conheceu o pai dele, mas ele não teve esse amor. Ele não recebeu isso e eu acho que ele passou o que ele recebeu, né? Ótimo. Talvez ele visse ele mesmo em você. Talvez toda vez que você errasse, ele se lembrasse da vez que ele errou, percebe? Assim, da vez que ele foi um garoto que não foi interessante o suficiente para manter o pai dele perto dele. Porque a gente, quando é criança, né, quando os pais se separam e alguém vai embora, a culpa é da criança. Ela acha que ela não foi interessante o suficiente para manter aquela pessoa ali. Entende? Tudo que você joga em cima de uma criança, ela entende como se ela estivesse merecendo aquilo. Ela nunca vai pensar assim, ah, não, olha, minha mãe tá nervosa. Ela não tá falando isso de verdade. Entende? Então, se você joga para uma criança, você é burra, ela fala, sou mesmo. Você não merece a minha atenção, ela fala, não mereço. Eu vou embora. Ela fala, claro que você vai embora. Olha para mim. Assim, eu sou esse lixo. É óbvio que você vai embora. Se eu fosse você, eu também ia embora. Entende? A criança vai falar isso, né? Então, vamos lá. Eu queria ficar em casa é como se você tivesse, como se ele estivesse falando assim, eu queria que ele sofresse porque porque eu tenho raiva dele me lembrar de quem eu era. Faz sentido? Uhum. E você, clara e inflexivelmente, disse ao seu marido que você não queria ir para o hospital, você não queria que ele melhorasse, né? Você não queria que ele fizesse uma terapia, você não queria que ele saísse dessa situação, né? Sim, eu disse, momentos após o seu bebê nascer, ela não respirava direito, ou havia algum problema que indicasse, havia algo que indicasse algum problema, naquela situação que você disse que ele era burro, tinha alguma coisa ali, ele vai falar, não, nada, porque, de fato, né, você estava fisicamente bem. Você ouviu ela chorar? Aqui tem que ter uma imagem sua. Em algum momento que você ficou tão arrasado com isso que você chorou no seu quarto sozinho. Tem esse dia? Ah, tem. Com certeza. Você a segurou? Sim, eu segurei. O corpo dela estava quente ou frio? Ele não sabe dizer, porque ele olhava para você e via uma projeção dele mesmo, sabe? Assim, ou tinha raiva de você porque você... É isso, assim, quando você é o filho mais velho, né? Sou. Seu pai era mulherengo, ele tinha uma vida assim... Ele se separou da minha mãe por uma traição, né? Que minha mãe acabou descobrindo, né? E ele acabou decidindo ir embora. Minha mãe não colocou ele para fora, brigou e tal, mas ele decidiu ir, né? Sim. E simplesmente ele chegou pra gente e falou, o pai tá indo embora. Talvez você, assim, quando seu pai teve você, né, para muitos homens, principalmente homens que têm essa coisa, né, de, assim, homens, né, que precisam ficar com várias mulheres e tal, uma certa, cara, um certo assassinato da sexualidade da pessoa, né? Então, assim, o filho impede ele de ter aquela vidona. Pode ser por isso também que ele te odeia tanto, entende? Meu pai, quando eu fiz esse diário emocional, que eu pensei nisso, meu pai me odeia tanto, saiu isso, porque eu impedia ele de comer as mulheres.
Entende? Assim, a vida que ele levava com a gente naquela casa, tendo que trabalhar pra caralho, não sei o que, impedia ele de ter o vidão que ele tinha antes de me ter. O corpo dela... Então, assim, ele olha para você, ele vê uma projeção de alguma coisa, ele não estava vendo você de verdade, né? O corpo estava quente ou frio, eu não sei, eu não olhei para os pés dela, você olhou para as mãos? Não. Aí a gente vou pular lá para frente, olhou para o rosto, sim, o que você sentiu? Como me sentir? Sim, como é que você se sentiu? Qual é a prova? Naquele dia que ele chamou você de burro, tem algum cheiro naquele dia? Olha, o cheiro que eu consigo me lembrar é cheiro de cerveja, né? Esse é o cheiro, né? Ótimo. Porque, geralmente ele bebia, ele sempre estava meio que com cheiro de cerveja. Então, eu buscando aqui, é o cheiro de cerveja. Tá, perfeito, é isso. É como se nesse momento ele conseguisse atribuir a culpa a ele. Então não foi o meu filho que não podia errar. Era eu que não tinha paciência para o erro dele. Era eu que não suportava ver meu filho errar, porque aquilo me lembrava que eu fracassei, por exemplo. Tá? É isso, gente. Eu sei que não vai dar tempo de colar muita coisa, né? Porque a gente acabou de fazer esse trabalho, mas eu queria que vocês passassem a cena mais uma vez. E agora a gente vai fazer o que a gente chama de diário emocional em voz alta, né? Assim, eu quero que vocês olhem um para o outro e que vocês façam, e vocês falem, enxerguem um no outro a sua substituição e falem. Eu preciso fazer, Carol, eu preciso fazer você me ajudar a colocar os pedaços juntos, a colar os cacos, mãe, a entender o que aconteceu para que eu possa tomar a responsabilidade de seguir em frente, mãe, porque lá, você vai falar, e Joelson, a mesma coisa. Eu preciso fazer você assumir a sua culpa, pai, para que você possa seguir em frente, e eu também, porque tá. Preciso fazer você assumir a culpa pela morte desse bebê, pela minha morte, porque tá. E fala. Quando vocês sentirem que vocês falaram o que precisavam, isso é coisa de mais ou menos meio minuto, vocês comecem a cena de vocês, tá? Tem alguns outros exercícios, mas eu acho que vai ficar muita coisa aqui para o prato de vocês, né? Muita coisa para um dia só. Então eu vou fazer só o diário emocional em voz alta, ok? E aí vocês podem, depois disso, podem entrar na cena de vocês. A gente faz com o microfone ligado já, Marina? Pode fazer. Pode não fazer também, mas assim, vocês já falaram tudo aqui, né? Tipo, isso é o de menos. Tá. Eu preciso fazer você me ajudar, mãe, a recolher os meus caquinhos. Fala junto com ela, Joelson. Fala junto? Fala junto. Não é pra gente ouvir, não. É pra vocês falam junto, falam um em cima do outro. Ah, tá. Ok. Eu preciso fazer você me ajudar, mãe, a recolher os meus caquinhos, para que eu consiga assumir o seu erro na frente, porque eu possa quando eu precisava de ajuda eu não conseguia falar. Seguir em frente. Várias vezes você tentou me ajudar, mas conseguir ser eu. Também tinha aqueles momentos que você na minha vida pessoal, em tudo que eu fizer, eu possa não conseguia ajudar minha criança, não conseguia me recuperar. Não ter medo de errar, não ter medo de pedir ajuda e ser o homem que precisava de ajuda e dizer quando... Pode terminar a frase, pode falar o que precisar, tá? Fiquem à vontade para fechar o microfone se quiserem, mas eu quero que vocês se joguem, tá? Se você for se jogar mais fechando o microfone, fecha.
Primeiramente, eu lamento muito a sua perda. Posso perguntar por que decidiu por um parto domiciliar? Eu queria que a bebê escolhesse a hora de chegar. E seu marido concordou com isso? A gente concordou de fazer isso junto. Sim. E ambos sabiam que se houvesse algum problema, você teria que ir ao hospital? Claro, sim. Porque lá haveria equipamentos? Sim, eu sabia disso. Haveria profissionais? Sim, eu sei. Quando a sua bebê nasceu? Pode voltar um pouquinho, Joelson, não tem nenhum problema errar o texto, tá? E ainda assim, quando as complicações começaram, a sua parteira sugeriu ir ao hospital, tá? Se você precisar olhar o texto, você olha. Eu só não quero que você fique olhando o tempo todo, tá bom? Entendi. Desculpa. Quando a sua parteira... Sugeriu ir ao hospital por causa de uma arritmia cardíaca, você decidiu ficar em casa. Quando a sua parteira sugeriu ficar em casa por causa de uma arritmia cardíaca, você decidiu ficar em casa. Isso é certo? Correto? Sim, mas ela não me disse isso. Não. Posso te perguntar uma coisa? Você confiava na sua parteira? Sim. E no seu companheiro? No seu marido? Meu companheiro? Sim. Eu confio. Confiava. Porque o seu marido testemunhou que a sua parteira insistiu fortemente para que você fosse ao hospital. Mesmo ele te pedindo para ir, você recusou. Isso é verdade? Eu queria ficar em casa. Carol, fala seu monólogo interno aí. Eu queria ficar em casa porque eu não sentia que eu estava confortável para falar, para me libertar, para dizer o que eu estava sentindo. Eu queria ser amada por vocês, eu precisava ser amada por vocês, então eu não podia dizer. Eu queria ser amada. Fala essa frase. Eu queria ser amada por vocês, eu não podia falar porque eu queria que vocês me amassem. Então, agora fala o texto igual. Eu queria ficar em casa. E você disse, clara e inflexivelmente, ao seu marido que não queria ir para o hospital? Sim, eu disse. E quando a sua bebê nasceu? Lembra do cheiro de cerveja e lembra daquela situação, Joelson, lembra bem da situação, você sentado lá fazendo o dever de casa e ele falando aquilo. Quando a sua bebê nasceu, é quando eu estava lá fazendo o dever de casa. Você notou algo de estranho? Você olhou para os olhos dela? Ela não respirava direito? Momentos após sua bebê nascer, ela não respirava direito ou havia algo que indicasse algum problema? Quando sua bebê nasceu, respirava direito ou havia algo que indicasse algum problema? Não. Nada. Você ouviu chorar? Sim. Um pouco. Você a segurou? Sim, eu segurei.
Quente ou frio? E o corpo dela estava quente ou frio? Não me lembro. Não se lembra? Você conseguiu olhar nos olhos dela? Notou algo estranho? Notou que os pés dela estavam ficando roxos? Enxerga a sua criança ficando sufocada, os dois, tá? Fala de novo, Joelson. Após o nascimento da sua bebê, você notou algo de estranho? Notou os pés ficando roxos? Notou que os pés estavam ficando roxos? Eu não olhei para os pés dela. Não olhou para os pés. Olhou para as mãos? Não. Não olhou para os pés e para as mãos. Algo mais que você tenha notado de estranho? Notou a cor do cabelo? Se era loiro? Se era escuro? Se tinha pouco cabelo? Cabelo nenhum? Muito cabelo? Sim, ela Perdão? Perdão? Perdão. era escuro. Ela tinha cabelo escuro. E você olhou... Notou mais alguma coisa? Se os dedos eram compridos, os dedos do pé, ela tinha 10 dedos? Você notou mais alguma coisa? Se os dedos eram compridos? Os dedos dos pés, ela tinha 10 dedos? Disse que eu olhei para o rosto dela. Você olhou para o rosto. Sim. O que sentiu? E o que você sentiu quando a sua bebê nasceu? Como eu me senti? Sim. Como se sentiu ao ver a bebê que você tinha acabado de dar à luz? Ela tinha cheiro de maçã. Pensa de novo no seu cheiro, Carol. Traz bastante esse cheiro para você. E é uma surpresa de você perceber que a culpa não foi sua. É um momento revelação para você. Sente aí o cheiro de Cândida. Faz de novo a pergunta, por favor, Joelson. E o que você sentiu? Como você se sentiu ao segurar sua bebê a quem tinha acabado de dar à luz? Ah, tá. E como você se sentiu? Acho que é outra fala antes dessa. Não, como você se sentiu ao segurar sua bebê a quem tinha acabado de dar à luz? Como se sentiu ao segurar sua bebê a quem tinha acabado de dar à luz? Ela tinha cheiro de maçã. Ótimo, muito bom. Ela tinha cheiro de maçã. Pensa na cerveja, Joelson. Fala de novo. Ela tinha cheiro de maçã. A pergunta foi: como se sentiu? Como ela parecia para você? Ela parecia um bebê saudável? A pergunta foi: como ela parecia para você? Ela parecia um bebê saudável? Sim, parecia.
E se sua bebê tivesse morrido de algo como síndrome da morte súbita? Eu posso pedir uma pausa? É só um minuto. Sem mais perguntas. Ótimo. Muito bem, gente. Ótimo. Como eu falei para vocês, né, assim, algumas coisas hoje iriam grudar, a maioria não ia grudar, porque a gente não teve esse tempo, né? Joelson, para mim, assim, a coisa mais incrível do seu trabalho hoje é que você se permitiu, vou me jogar no escuro nessa segunda vez, eu vou errar o que for necessário. Eu vou me jogar para errar, assim, eu posso errar. Sabe? Tanto que é isso, assim, você escolheu não fazer. Você não botou a cena aí do lado, né? Pra você ler. Não. Cara, não. Isso foi um ganho muito gigantesco para você. Entende? Isso, para mim, é muito melhor do que qualquer resultado de cena, percebe? Assim, de você sentir que, não, tudo bem. Eu não vou olhar, eu vou errar. Eu posso errar. Tá? Muito legal. Muito, muito legal. Tá? E algumas coisas da cena que são coisas mais fortes, por exemplo, o cheiro da cerveja, ficou para você, né? O início estava muito bom. Quando vocês entraram na cena, estava muito bom, estava muito... eu senti que vocês conseguiram trazer as substituições muito bem, tipo, aquela primeira página ali ficou muito bom. Depois, quando você começou a esquecer mais, de fato, a coisa foi, né, virando uma coisa um pouquinho mais mecânica, mas, como eu te digo, para mim é muito melhor você ter um resultado de cena que não seja tão bom, porque você não tinha tanto texto presente, mas que você tenha simplesmente se permitido fazer, sem medo, tá? Para mim foi uma grande coisa, parabéns. Eu sei que não é fácil. Carol, achei muito interessante, foi muito lindo o momento do cheiro de maçã. E foi muito... Você falou, é nessa hora que ela entende, que ela percebe, aí real, mudou tudo. Foi muito lindo, porque você conseguiu chegar até o final da cena. No início eu senti que talvez você tivesse... Porque também a gente parou e voltou, parou, né? Assim, é difícil, mas... Concentrei um pouco. Eu senti que você estava com um pouquinho de dificuldade, às vezes, de pedir a ajuda. Sabe, assim, a tendência que a gente tem é de ficar naquele lugar, assim, sentindo aquela dor, ao invés de fato, fazer o objetivo de cena, que é pedir a ajuda, né? Mas eu tenho certeza que também é por causa desse movimento, né, de parar. Então, se a gente fizesse um tacadão só, eu acho que você ia conseguir entrar nesse movimento melhor. E foi muito linda a hora da virada no final, porque ali eu percebi que as próximas falas, né, tipo assim, as próximas unidades, você estava dentro da virada de chave. Então, peraí, então acho que não sou eu, né? E aqui você manteve até o final, você teve uma força muito interessante para pedir para ele. Você pode me dar uma pausa? Sabe, assim, você não estava mais afundada naquela dor. Foi bem legal, gente. Parabéns, tá? Marina, muito obrigada, foi incrível. Isso é tudo. De nada, que bom. Tá, Marina, desculpa aí qualquer coisa. Tá? De nada, gente. É isso aí. Valeu. Então vamos lá. Posso ser a próxima dupla. Beleza. Ó, eu só tenho uma coisinha, que é o seguinte. Eu tô gravando isso aqui no meu computador, só que eu não sei se eu tenho muito espaço. Eu tô com medo de gravar uma aula de 4 horas e depois eu não conseguir armazenar isso no meu computador. Então, eu acho que eu vou parar agora a gravação, eu vou interromper a gravação e vou começar uma outra. Espera aí.